Conferência de abertura com o tema Saberes Docentes e Aprendizagem na Educação Contemporânea de Alunos Surdos. Para presidir a mesa, senhora Rosana Prado, do Instituto Nacional de Surdos, que já se encontra com a gente. E a palestrante, senhora Maura Corsini Lopes. Senhora Maura é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, decana da Escola de Humanidade da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde também atua no programa de pós-graduação em Educação na linha de pesquisa, formação de professores e práticas pedagógicas. Gente, vamos então ouvir a professora Maura. Quero dizer que foi um prazer muito grande poder ter a presença dela aqui hoje, que já é um convite que a gente vem fazendo já há alguns anos, e aí, por conta das correrias acadêmicas e dos compromissos, a gente não conseguiu trazê-la em outras semanas pedagógicas, e hoje é uma felicidade muito grande tê-la aqui, e tenho certeza que temos muito que ouvir, muito que aprender, e quero agradecer imensamente a presença da professora Maura. É um prazer tê-la aqui. Bem, bom dia, né? Agradeço imensamente o convite de vocês. Eu dizia que, um pouco mais cedo, que eu já estava com vergonha, porque tantos convites, tanta vontade de vir, e sempre acontecia um evento e não dava, né? E essa vez também aconteceu um evento, porque a vida não é monótona, né? Mas, mesmo assim, eu digo, não, agora o marido está no hospital, mas ele fica cuidado por alguém e eu vou para o INES. Então, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui. O INES é uma instituição muito cara para todos nós no Brasil, porque faz parte da educação de surdos do povo brasileiro, né? Uma instituição que a gente tem cada vez mais brigado, militado para que se mantenha, né? Então, a ação de vir hoje, mais do que um carinho especial, é de militância, porque eu acho que a gente precisa, né? Então, quero agradecer muito a vocês e por não terem desistido, né, de mim. Então, muito obrigada. Também quero passar a próxima para mim, por favor. Eu queria marcar um pouquinho de onde eu falo, né, para que a gente possa, para que vocês possam entender algumas coisas que eu utilizo e da forma que eu utilizo. Bom, eu sou integrante de 2 grupos de pesquisa que eu mantenho separado, né, não fundo numa coisa só, por uma questão de militância. O primeiro e mais antigo deles começa nos anos 90, quando nós trouxemos para o Brasil o professor Carlos Scliar, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E a gente era um monte de estudante, de mestrado e doutorado na época, e não tinha ninguém para falar o que nós queríamos discutir. E o Scliar, então, na Argentina, iniciava também um percurso bastante jovem, na época também, né? Um percurso que nos interessava, discussões que nos interessavam no campo da educação de surdos. Então, começamos ali, fundamos o que, na época, a gente chamou de NUPES, que é um núcleo de pesquisa em políticas de educação de surdos. Depois, com a ida do Scliar embora, ficamos nós, o grupo lá, um pouco perdidos, mas trabalhando juntos, e fundamos ali o GIPES, né? Que é o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos. Então, aquele grupo que começa nos anos 90, ele toma fôlego, todos doutores já, né? A nossa primeira doutora surda, Gladys Perlin, na época, e aí cada uma numa universidade, cada uma fundando seus microgrupos dentro daquele grande grupo. E aí começa, então, por isso, o interinstitucional, porque já tínhamos mais fôlego para aumentar a discussão, porque não éramos mais alunas, e sim pessoas que estavam na coordenação de grupos de pesquisa.
Na época, eu fui a primeira do grupo a entrar num pós-graduação, então coordenei o GIPES por alguns anos, e hoje a coordenação deste grupo está com a professora Lodenir Carnop, que vocês devem conhecer. Mas também, além desse grupo, eu tenho um outro na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, o sinal é assim, tá? Mão aberta aqui. A Unicinos tem o grupo de estudo e pesquisa em inclusão, né? Esse grupo também é bastante antigo, também registrado no CNPq, hoje eu coordeno esse grupo, e esse grupo é formado por diferentes pesquisadores, alguns olham para a questão da pobreza e trabalho, outros olham para a questão da inclusão escolar, outros olham para a questão de etnia, né? Alguns também olham para a questão da surdez, cruzando esses temas, mas por que não fica tudo num ou tudo no outro? Porque hoje, no Brasil, são duas coisas que eu gosto de manter separado, né, por uma questão de militância. Então, o grupo de surdos, ele é caro para mim nesse sentido, porque fala coisas que têm que ser deste endereço, e outras coisas eu discuto por dentro do grupo de inclusão. Porque eu tenho dito cada vez mais, já faz bastante tempo, que os surdos não são contra a inclusão, mas nós queremos dizer que inclusão é essa que nós somos a favor, né? Então, mudar o discurso, porque é uma forma de atualizar o movimento e a resistência surda. Então, por isso que eu mantenho esses dois lugares, né? Só para explicar, porque aqui são dois grupos distintos, por favor. Aqui também, eu acho que é importante colocar, dentro do grupo de inclusão, terminou no ano passado uma pesquisa que se chamava Inclusão e Processos de Subjetivação Docente, né? Que, para mim, foi bastante cara. Nós produzimos narrativas de 57 professores. Desses 57, 11 são aqui do Rio de Janeiro, e desses 57, não importava se eram surdos, ouvintes, não era essa a ideia que nós queríamos. Queríamos olhar a inclusão, mas queríamos ver como esta inclusão adentrava o indivíduo, entrava no indivíduo, subjetivando ele de determinadas maneiras. Então, nós não poderíamos chegar no campo de investigação, fizemos um piloto, uma primeira narrativa, um primeiro grupo de 10 narrativas que foram abandonadas, mas nós íamos com a pergunta errada para essas narrativas, né? Nós perguntávamos como é que eles entendiam contar alguma experiência de inclusão. E, quando nós perguntávamos isso, eles iam direto para a questão da deficiência e aquela marca. Não era isso que se queria, né? Então, nós queríamos saber se o conceito, como o conceito inclusão estava interiorizado por esse indivíduo. Mudamos a pergunta e fomos a campo com a pergunta: me contem uma experiência, por favor, contem uma experiência pedagógica da sua escolha, por razões que você dá para essa escolha. E os professores ficaram livres, alguns sequer mencionaram a questão da inclusão, outros diziam alguma coisa, mas eles contavam aquilo que eles extraíam da sua experiência de vida. Interessante, porque a metodologia era, depois da primeira narrativa, nós, no final dela, eu perguntava: e se eu tivesse conversado, iniciado a conversa perguntando sobre uma experiência de inclusão, o que você me diria? Né? E eles diziam, alguns indignados diziam: por que não avisou antes? Lembra daquele sujeito que eu te falava, daquele aluno que eu falava para ti, que caminhava na sala de aula, que não parava quieto? Aquele tinha autismo, eu podia ter dito isso. Mais devagar. Ah, sim, tá, já vi, eu não vi que tinha passado. Outros diziam: lembra aquele que ficava quieto na sala de aula? Aquele era surdo. E eu digo: ótimo, eu não queria saber que eles eram autistas, surdos. Eu queria saber a relação do professor com ele. Era isso que me interessava. Então, a pergunta pela experiência ajudou nisso. Foram 57 narrativas. Dessas 57, 12 delas
eram de pessoas... Não, 11 eram de professores surdos ou professores ouvintes com surdos na sala de aula. Então, desses 11, eu extraio um pouco as narrativas desses professores para trazer aqui para vocês, trazendo o que estes professores têm em comum com qualquer professor desses 57 e o que eles têm em específico que aqueles outros não tinham. Então, eu vou trabalhar um pouquinho isso com vocês para poder chegar naquilo que eu me proponho a entender por que os saberes docentes constituem, né, desafio para a educação de surdos contemporâneos. Por que os saberes e a educação constituem desafios? Nesse sentido, eu quero marcar um pouquinho como é que aconteceu essa pesquisa para que vocês possam me entender mais claramente. Eu estou falando e vou tentar abrir alguns conceitos para ajudar os intérpretes, tá? Então, quando iniciamos a pesquisa, tínhamos algumas ideias iniciais, até porque nós estamos nas escolas, a gente sabe como é que elas acontecem, mas uma primeira ideia inicial, ou hipótese, era de que os professores permaneciam resistentes à inclusão. Nós não queremos. Essa é uma hipótese que foi confirmada. Uma segunda hipótese também era que os professores haviam se curvado, haviam aderido, haviam se convencido de que a inclusão é uma coisa boa. Também entendemos isso, também encontramos isso. Uma terceira hipótese, ideia inicial que nós tínhamos, era que os professores ignoravam completamente quem era o aluno que estava na sua frente. Para ele pouco importava se ele aprendia, se ele não aprendia, se ele tinha que se manter ocupado, enfim, não se interessavam por isso. Encontramos, sim, no decorrer da pesquisa, essas 3 hipóteses, dessas ideias iniciais, elas aparecem com muita força. Eu imaginava que a resistência contra a inclusão ia ser maior, e ela ficou um grupo bem pequeno, né, de professores. Desses 57, uma grande maioria já se curva e faz o discurso da inclusão, né, mais consciente, menos consciente dos problemas, mas já estão subjetivados pela novela, pela mídia, pelas campanhas, né, então já estão mais imbuídos disso. Alguns desses se questionam sobre que inclusão é essa, de que forma se faz, outros sequer fazem isso e tomam como uma bandeira de luta, né? Vamos incluir e sem fazer perguntas. Coloquem aqui dentro e nós vamos trabalhar. Desses, muitos ficam aqui dentro e o mesmo professor que diz é muito bom, quando eles chegam aqui, também ignoram a presença dos alunos aqui dentro. Quer dizer, engordam as estatísticas, mas não significa que os alunos que estejam na escola aprendam. Então, isso para nós é fundamental. Mas, além dessas 3 ideias iniciais, eu disse que no meio do caminho da pesquisa, nós vimos uma quarta hipótese, né? Uma quarta que depois a gente foi averiguar se era isso mesmo que a gente estava ouvindo. E nessa quarta hipótese, aconteceu, e foi aqui legal, né? Porque foi aqui no Rio de Janeiro que caiu a nossa ficha, assim, num grupo de 11 professores aqui no Rio de Janeiro. Foi muito interessante porque nós percebemos que havia alguma coisa que não se sabia interpretar muito bem ainda o que era, mas que aqueles professores, não os 11, mas uma parte menor deles, falavam de qualquer um. Eles não falavam do autista, do surdo, do branco, do negro. Eles falavam de pessoas que estão aqui, de alunos e alunas que precisam aprender. Aquilo não tem tradução, né? Não dá. É uma expressão muito gaúcha. Estou cuidando do intérprete e essas expressões não existem. Era muito forte para esses professores a ideia de aprendizagem e que eles tinham um compromisso de mudar a vida daquelas pessoas a partir do acesso ao conhecimento,
a partir do acesso a uma forma sistemática, organizada, metodológica de pensamento. Não que as pessoas não pensem fora da escola, elas pensam, todos pensam, óbvio, né? Mas a escola tem a função de sistematizar esse pensamento, de sistematizar a partir da intervenção do conhecimento. Então, isso era a preocupação daquele número pequeno de professores, mas que acendeu uma luz no grupo que fez com que a gente percebesse que o que importa para quem é professor, para quem está se formando professor, o que importa na sala de aula? O que é mais importante? É a identidade específica do aluno ou a aprendizagem deste aluno? Com isso, eu não quero dizer, e é importante marcar isso, que a identidade não é algo importante, de jeito nenhum. Porque a identidade surdo, por exemplo, é o que nos garante a militância, é o que nos garante ir para a rua para que o INES não feche, que outras escolas de surdos também não fechem. É o que nos garante lutar por língua de sinais nos cursos de formação de professores. É o que nos garante ir para a rua dizer a importância da língua de sinais para os surdos, né? É o que nos garante, e eu estou nessa luta agora, que a escola de surdos não seja o primeiro lugar de acesso à comunidade e cultura surda, que a gente tenha que fazer isso fora da escola. Desde o momento do nascimento, voltando para a saúde, que nós amaldiçoamos por muito tempo, mas em pesquisa que nós fizemos na França, com documentos da Escola de Surdo Francesa, é muito interessante observar que lá, né, no início do século XX, nós tínhamos documentos de médicos da saúde, portanto, que diziam a importância de gestos, na época, porque não chamava de sinais, de gestos para que estes surdos que iam até eles pudessem contar por si próprios o que sentiam. Então, não dá para simplificar tanto a vida, isso é clínico, isso não é clínico, porque todo surdo precisa de médico em algum momento. Então, nesse sentido, eu não mando uma criança surda só para o otorrino, eu mando para alguém da saúde ver a saúde dele. Então, como é que a gente pode pensar isso a partir de um lugar surdo, ou seja, de um lugar que possa dizer que é importante que a língua de sinais seja garantida para que essa criança e esse jovem possa falar por si. Não necessariamente que este espaço seja somente a escola. Porque eu acho que essa é uma preocupação grande que nós temos, porque diante da inclusão e do fechamento das escolas de surdos, os surdos não encontram mais seus pares. E onde vai ser? Então, temos que não fechar a escola e não perder esse foco, mas abrir espaços de comunidade mais cedo possível para fora dela. Eu acho que essa é uma militância importante se a gente quiser que essa cultura sobreviva com um pouquinho de dignidade. Nesse universo todo que diz queremos aprender, portanto, o que me importa? Se eu estou aqui dentro do INES, vamos pegar o INES como nosso contexto. Se eu estou dentro do INES, se aqui a língua de sinais é a língua oficial de ensino e de aprendizagem, importa para mim que os alunos são surdos aqui dentro? Não. Importa que eles aprendam. E, para isso, eu vou dar conta do que é específico, eu vou ter cuidado na forma de organizar as informações, de apresentar essas informações, porque a lógica do contexto, a água deste aquário, onde nós todos estamos mergulhados, já é surda. Então, aqui, não adianta eu chegar dentro do INES e ficar fazendo somente uma militância. Aqui eu tenho que lutar, eu tenho que fazer ativismo, que é aquela coisa muito mais em função da aprendizagem e dignidade do que necessariamente pela identidade. Com isso, eu também fortaleço a identidade surda. Mas, para nós, temos que ter clareza que o objetivo da escola é ensinar e fazer com que os alunos aprendam. Então, isso os professores deste grupo pequenininho, carioca, nos mostraram que é possível fazer. Nesse sentido, então, considerando as hipóteses, pode passar para mim,
Considerando, então, as hipóteses, né, a primeira, repassando para vocês. A primeira, que os professores aceitam a verdade da inclusão, foi confirmada. Eles aceitam. Esse, para mim, é o mais preocupante, né? Porque uma coisa é eu aceitar, porque me convenci, racionalmente apresento argumentos a favor e vejo os problemas. A outra coisa é me dobrar isso, sem fazer questionamento sobre o que eu estou vivendo e que impacto eu estou causando no outro. A segunda hipótese, professores resistentes à inclusão. Aqui também não deixo, na verdade, de me preocupar, porque resistência não é oposição simples e pura, ela também precisa de argumentos bons, né? Qual é o argumento que nós apresentamos? Porque nós temos que qualificar, nós temos que caminhar. O argumento que eu apresentava nos anos 2000, porque a palavra inclusão, ela entra na política educacional brasileira no ano de 2002. Né? Então, desde ali, nós apresentamos argumentos. Só que esses argumentos precisam ser atualizados, porque a política atualizou. E a gente não pode dizer simplesmente, sou surdo, não quero, quero cultura, quero língua. Sim, mas e por que eu quero isso? O que mais eu apresento? Então, nesse sentido, essas hipóteses. A última, então, que é a quarta que eu dizia, né, que foi acrescentada no mesmo, que lutam para que qualquer um aprenda. Esse qualquer um, eu não quero usar aqui nenhuma identidade. Nem negro, nem mulher, nem surdo, nenhum. Qualquer um. Porque eu não posso esquecer que numa escola de surdos existe individualidade. Nenhum surdo é igual ao outro. E quando eu falo a palavra surdo, eu universalizo os indivíduos. Eu apago a subjetividade. Eu apago aquilo que me faz único dentro de um grupo que tem a mesma identidade. Isso para nós é importante ficar claro. Então, não é ser contra os surdos e a palavra surdo e a identidade surda. Não, de jeito nenhum. Eu tenho mais de 20 anos de vida lutando para isso. Mas é uma vez entrando aqui dentro, onde está o indivíduo? O que transforma ele em algo particular? Isso interessa para o professor. Quando eu tenho os direitos assegurados, respeitados, com as condições que eu preciso para ensinar este sujeito, ele passa a ser qualquer um que precisa aprender. Isso, para mim, é muito importante. Bem, nesse sentido, então, é que eu vou centrar toda a minha fala daqui para frente, feita a contextualização da pesquisa, nessa última hipótese, porque ela nos ajuda a pensar e atualizar, por exemplo, a pedagogia bilíngue, né? Nos ajuda a atualizar a formação de professores, nos ajuda a atualizar uma discussão que está rolando e que a gente já começa a pensar de um mestrado surdo. Né? Então, tem um grupo hoje no Brasil, diferentes estados brasileiros, que estão pensando na formação de mestres surdos com cotas ouvintes. Ok, isso nos ajuda a pensar. O que a gente quer com esse tipo de trabalho, com esse tipo de formação e por quê? Numa certa medida, não deixando de lado, não virando as costas, mas resguardando um pouco os ouvintes para ouvir esse pleito surdo do próprio surdo, né, que para mim é fundamental. Então, a partir disso, então, eu preciso trazer para vocês alguns conceitos, né? Conceitos que são bem importantes para a minha fala e que vão dando contexto. E eu estou dirigindo a minha fala, eu estou pensando o quê? Aqui dentro tenho professores. Professores em formação, professores já formados. O que interessa para um público que é professor, né? Que não é só o militante, mas que é professor. É para vocês que eu falo, porque é para mim também que eu penso, porque sou professora, né? Dentro do grupo de conceitos que a pesquisa trabalhou e que, para mim, eu quero levar adiante, eu posso falar de saber, essa coisa que está na ordem da vida, da experiência, né? Posso falar de conhecimento,
portanto, não é a mesma coisa de saber, porque conhecimento tem a intervenção da ciência, né? Tem a intervenção da disciplina no sentido da pedagogia, matemática, medicina, direito. O conhecimento é um campo sistêmico organizado de saberes que foram traduzidos em conhecimento. Pega o saber da ordem da vida e transforma em conhecimento a partir dessa intervenção. Por isso é importante a distinção entre saber, experiência, e conhecimento, campo científico, epistemológico, né, de ciência, de disciplina. O outro conceito de subjetivação, esse é um conceito bem caro para nós, porque eu acho que essa é a parte mais fraca, olhando para a minha história de discussão surda, né? Os surdos podem, eu acho que os surdos, nesse sentido, começam a brigar agora por algumas coisas. Mas a subjetivação é o quê? Antes, eu dizia que, uma vez os surdos tendo garantido seus direitos, importa a individualidade. Importa o que transforma ele em único dentro de um grupo surdo. Tudo aquilo que faz esse indivíduo, que faz ele se diferenciar de um outro, tudo aquilo que age sobre esse indivíduo, fazendo com que, na sua história de vida, ele reaja, ele responda, ele negue, mas que ele age sobre si mesmo, ele se autoeduque, conquistando a sua autonomia, todo esse processo de ação do fora para dentro do indivíduo se chama subjetivação. Então, a pergunta pela subjetivação é: o que cada um de vocês, surdos ou ouvintes, professores ou ainda em formação, o que cada um de vocês, e eu me incluo, o que cada um de nós, né, fazemos com nós mesmos, a partir das experiências que nós temos, a partir dos conhecimentos que a gente adquire num curso de formação. Isso é pergunta pela subjetivação. A resposta para isso é a nossa subjetividade. É aquilo que nós nos transformamos, aquilo que a gente vira, né? Então, temos cada uma subjetividade em constante subjetivação, porque educação para toda a vida, né? Desde o momento que estamos aqui, não mais isso, né? Porque com a evolução da ciência e da tecnologia, a gente já sabe que os bebês ainda na barriga já são subjetivados pela forma de vida em que a mãe coloca no mundo, né? Porque por ela ele já tem acesso a esse mundo. Então, já sabemos disso. Então, muito antes de nascer, começamos o processo de subjetivação e de formação da nossa subjetividade. Bom, recuperando. Se o saber está na ordem da experiência e da vida, ele envolve tudo que se faz em qualquer espaço, porque é experiência, né? O conhecimento diferente desse saber não é em todo lugar e a qualquer momento, porque ele é sistemático. Ele é aquilo que os professores têm o compromisso de ensinar aos alunos. E o conhecimento tem uma via de duas mãos, né? O que eu quero dizer com isso? É tanto o compromisso que o professor tem com o aluno, quanto também é o compromisso que o aluno tem em responder às exigências desse professor. Certo? Porque não adianta, e para mim essa é a pior briga da escola. Depois vai juntar lá com o desafio, lá no final. A pior briga na escola é olhar o sujeito surdo acreditando que ele é capaz de aprender, sem ficar facilitando a vida deste surdo pelo ensino, sem deixar de exigir coisas da escola, que ele estude, que ele tenha tempo para se dedicar aos estudos, que ele domine os conteúdos. Eu não posso liberar o surdo da aprendizagem, do conhecimento. Porque o conhecimento é o que vai dar razões para este surdo continuar atualizando a sua luta. Então, eu digo que não sei como é que a intérprete vai fazer, mas que é uma sacanagem com os surdos
quando eu deixo de exigir dele na escola os conteúdos porque ele é surdo. Eu tenho sim é que pensar como eu passo esse conteúdo para ele, mas não deixar que ele leve a vida de qualquer jeito. Então, hoje, na pesquisa, não nessa, mas uma outra que foi feita pelo grupo, é interessante observar o quanto, às vezes, mesmo na escola de surdos, o surdo é facilitado. Então, não é uma questão de escola de surdos e escola de ouvintes. É uma questão de como nós olhamos para aquele sujeito. Como nós estamos subjetivados como professores para olhar para o seu aluno surdo. Quer dizer, eu tenho que olhar para ele acreditando que ele precisa e pode aprender. Essa é uma coisa fundamental para nós. Seguindo um pouquinho, então, já que nós já entendemos subjetivação, já entendemos saber e conhecimento, né? Vou voltar para a identidade, um pouquinho para amarrar esses conceitos, tá? Falava em subjetivação, que é o processo externo sobre o indivíduo e dele sobre ele mesmo. A ação dele sobre ele mesmo. Isso é subjetivação, virando subjetividade. Nós temos simplificado enormemente as coisas, tendo um conceito surdo. O que eu quero dizer com isso? Surdo é uma identidade, portanto, ela é sempre limitada para dar conta de cada indivíduo em particular. Ela é muito boa, esse conceito é muito potente, quando eu falo com as políticas, quando eu falo com o Estado, quando eu reivindico coisas, porque a diversidade está aí. E a palavra surdo entra no conceito, ela é uma identidade dentro de um conjunto que se chama diversidade. A subjetividade não entra no mesmo conjunto. A subjetividade, ela entra no conjunto diferença. E aí a diferença fundamental entre diferença e diversidade. Então, as políticas, a identidade, a militância está para a diversidade. Então, o surdo está para a diversidade, quanto a subjetividade deste indivíduo que é surdo está para a diferença. Na escola, uma vez garantidas as condições, nos importa a diferença. Certo? Dá para seguir? Tá, estou tentando ser bem didática, tá? Nesse sentido, o que para nós é fundamental? O conceito agora, que eu deixei por último, de aprendizagem. Porque esse, para nós, é um grande desafio. Né? Porque tenho 10 minutos, então ela está me mostrando que vocês não enxergam ali, mas eu já vi que ela ergueu um cartaz 10 minutos. Temos o desafio de fazer com que estes sujeitos aprendam. Aprendam de forma significativa para que eles possam traduzir para si mesmos e para o outro a sua experiência. Isso depende de conhecimento. Então, quando eu falo de tradução, eu falo tradução da experiência da vida surda para um conhecimento que eu posso falar, que eu posso transmitir, que eu posso ensinar. Acho que eu posso ir para outra já. Bom, portanto, a palavra que vocês não enxergam lá em cima é saber mais conhecimento igual repertório. Vou largar meu computador, porque eu já abandonei mesmo e já sei o que eu vou falar, tenho 10 minutos. O repertório técnico pedagógico. O que é um repertório? Né? Repertório é uma base, é um lastro sobre qual as coisas se constroem. Não dá para fazer um prédio começando pelo 10º andar. Eu tenho que começar pela base, pelo alicerce. Quanto maior é esse alicerce, melhor fica o professor. Então, nesse sentido, o repertório pedagógico, como eu disse para vocês, que é para isso que eu fiz a minha fala, pensando no público professor, ou formado, ou já em formação, o repertório pedagógico na educação de surdos implica em uma condição de visualidade. Já explico isso. Somada
as experiências de vida e formação profissional acadêmica, olha ali o acadêmica, aprofundada. O que eu quero dizer com repertório somado à condição de visualidade? Vocês vejam aqui no meu PowerPoint que visualidade eu coloquei entre parênteses o sufixo idade. Viram? O final da palavra? Por quê? Toda vez que nós acrescentamos a um radical, acrescentamos a raiz de uma palavra, o sufixo idade, a gente acrescenta o que nessa palavra? Acrescenta condição de vida, acrescenta condição permanente de vida. Então, identidade, visualidade, normalidade, anormalidade, todas essas palavras com sufixo idade acrescentam no radical uma condição permanente. Mais do que falar que o surdo é visual, mais do que eu falar que a cultura surda é visual, eu luto no repertório pedagógico para uma visualidade, uma cultura de visualidade. O que significa isso? Significa que, quando eu formo um professor, e aí eu não vou fazer distinção se é surdo ou se é ouvinte, porque, para mim, aí a formação passa a ser o mesmo, porque tem uma coisa que eu milito, não basta ser surdo para ser professor. Tem que ter mais coisa aí. Porque, senão, se eu defender isso, nós fechamos o Pedagogia do INES. Nós fechamos os cursos de licenciatura. Porque se eu preciso só ser surdo para ser professor, eu não preciso formação. E eu acredito que nessa sala ninguém diga isso. Então, o que eu parto do pressuposto? Que essa visualidade é mais do que a cultura surda, que traz consigo mesmo pela condição de surdez, eu tenho que ampliar o repertório estético desse professor. Qual professor em formação ou já formado, vai ao cinema? Qual o professor que vai ao teatro? Qual o professor que tem acesso e se interessa pela arte, pela pintura? Surda ou não surda, mas nós temos pintores na história, trazem a imagem como forma de comunicação. Quem de nós? Quando foi que cada um de nós, vou me incluir, foi a uma faltou a palavra, não é uma apresentação, uma exposição, obrigada. Qual foi a última vez? Qual é o repertório estético de um professor? Eu tenho medo, porque às vezes na minha turma de graduação eu faço essa pergunta e amplio, né? Ouve música, não som. Tem diferença, os surdos talvez não façam essa distinção, mas é uma pergunta para os ouvintes, né? Qualidade, eu quero qualidade estética. Nesse sentido, por que é importante ter acesso a isso para aumento do repertório? Quanto mais acesso nós temos à vida com arte, mais repertório nós temos para criar um mundo visual para os surdos. Mais qualidade a gente dá para a experiência vivida do próprio surdo. Então, quando naquela pesquisa a gente perguntava para os professores no momento da conversa, a gente perguntava a que você atribui a sua experiência. E a grande maioria, raríssimos, diziam que era a formação de professores. Isso deixa qualquer professor que trabalha com formação frustrado, né? Porque tu pergunta, o que te fez ser professor desta forma? E eles não dizem que foi o que tu ensinou para ele. Tu sai muito frustrado. Mas aí vamos entender um pouquinho, é racionalidade, segue a conversa, né? E eles vão dizer que aprenderam com a novela, aprenderam na vida, com o vizinho, com a campanha, e no final de uma lista gigante, com a formação de professores. E aí o que a gente vai dizer nessa forma, que para mim é fundamental para poder terminar, né? Que a formação é parte integrante de um repertório. Não adianta somente a cultura visual, mesmo que ampliada esteticamente, mas eu preciso ensinar metodologicamente a pensar o que eu vivo na experiência. Ser professor é ter
intencionalidade, é ter intenção pedagógica de conduzir alguém de lugar X para um lugar Y, de movimentar esse alguém. Tudo que eu faço tem que ser intencional. Se eu parto de uma base pobre, por mais que eu seja bem intencionada, eu não tenho recursos internos para dar conta. Aí cabe nós na formação. Como é que o conhecimento pode ajudar a essas pessoas utilizarem a experiência a favor da aprendizagem do outro? Para finalizar, eu vou passar a minha última, que é essa aqui, tá? É um rol, eu não ia nem botar todos esses desafios, mas resolvi fazer isso e deixar por aqui, porque às vezes pode servir para trabalhar na formação, né? Aqui são uma lista de desafios. Eu podia seguir, e se eu desse a palavra aqui, nós íamos emendar essa lista e não ia ter fim, né? Porque é o que mais a gente tem. Mas aqui, modernização das escolas e das práticas pedagógicas. Serve para surdo, serve para qualquer um. A escola que temos não está dando respostas para os alunos que temos, alunos digitais. E é interessante vocês, eu tive um mestrando surdo que já concluiu o ano passado, o quanto ele lidava diferente com a escrita do português por causa do WhatsApp. É incrível, mas ele não tinha a mesma resistência de outros que eu já orientei e que eu convivo, era diferente. Ele já é um indivíduo diferente devido à tecnologia. Então, essa modernização tem que ser feita. Vocês vão me perguntar, mas com que dinheiro, né? Porque, infelizmente, o Brasil está difícil. Eu sei, mas precisa. Não posso dizer que não. Temos que criar, né? Temos que, com um repertório alargado, pensar que surdos têm celular. E pensar que o celular tem que integrar a sala de aula. Ele não pode ser mais alguma coisa que eu tenho que deixar de fora. Mas eu tenho que contar com a pesquisa que ele faz ali dentro. Descentramento, tirar do centro das ações de ensino para as ações de aprendizagem. Como eu vou mobilizar o próprio aluno conduzindo pedagogicamente? Isso não é dizer que tudo depende dele, mas dizer que eu tenho que conduzir pedagogicamente de outras formas. Isso para qualquer um. Quer dizer, escola tem coisas que é para qualquer um. Independentemente de ser surdo ou não ser surdo. Né? Não posso negar que antes de quem ela se destina, ela é escola. E eu venho para a escola porque aqui eu preciso aprender coisas. E aí no século, se vocês pegarem no século XVIII, Kant, Immanuel Kant, filósofo, né, que nos ajuda muito a pensar a questão do conhecimento e da disciplina sobre o corpo, ele tem uma passagem no livro sobre a pedagogia que eu repito sempre. Ele diz, no século XVIII, por que a gente envia as crianças à escola? Porque aqui na escola, elas têm que aprender a se comportar e a pensar de uma determinada forma. Porque conhecimento, outras coisas, elas vão adquirir na vida. Então, mais do que qualquer coisa, a escola tem que dar um comportamento social contemporâneo. Deslocar a atenção surdo versus ouvinte para focar nas práticas audistas. E aqui vocês podem me bater, não tem problema. Né? Mas eu vou dizer, porque a pesquisa é deitar no travesseiro e dormir tranquilo. Deslocar a atenção surdo versus ouvinte para focar nas práticas audistas. Audismo não é ouvintismo. Sem produzir o surdismo em resposta ao ouvintismo. O que eu quero dizer com isso? E eu vou ter que terminar, eu sei. Né? O que eu quero dizer com isso? Na nossa luta, eu vou me incluir. Não sou surda, mas eu sou alguém que esteve sempre junto. Né? E eu digo nossa porque eu acredito nela. Mas eu creio que tem coisas que são dos surdos e tem coisas que eu posso estar do lado. Né? Mas ela é nossa em qualquer lugar onde eu ande. E se eu for falar para o Ministério de Educação, eu vou adequar o meu discurso para lá. Mas eu estou no INES e eu vou adequar o meu discurso para cá. Uma coisa é aquilo que nós ensinamos, e eu me incluo, que o ouvinte na história sacrificou, fez violência, dominou o surdo, fez ele falar, tirou a identidade, negou a participação. Tudo isso é verdade.
Mas hoje, ou a gente fortalece a luta surda, ouvintes que acreditam nela, e surdos, e paramos de dicotomizar quem é do bem e quem é do mal, ou a gente vai morrer. Por isso que eu não gosto muito do conceito, já me serviu muito, foi muito importante, o Scliar trouxe esse conceito para o Brasil, lá nos anos 90, de ouvintismo, mas o ouvintismo remete ao ouvinte. O audismo remete a uma condição de ouvir, e não a pessoa. Então, a luta é não lutar pessoa contra pessoa, porque elas fazem parte de culturas distintas, de mundos distintos, entre aspas, mas contra uma norma de pensamento que, inclusive, captura surdos e protetiza. Captura surdos e quer que eles se transformem em um protótipo ouvinte. Então, não é disso que eu quero falar. O audismo me ajuda porque ele é tão... Uma palavra difícil. Ele é tão pervasivo, ele entranha lá no detalhe, que não faz a gente perceber o quanto surdos e ouvintes têm uma lógica normalizada audista. Então, nesse sentido que eu quero propor um deslocamento, né? Não ouvinte versus surdos, mas surdismo versus ouvintismo não é bom, porque para nós o que importa é lutar por uma causa que nos una, por um país que olha para a surdez, não na oposição, mas porque respeita. Eu acho que isso é o que a gente quer, né? Respeita a diferença. Então, não é uns contra os outros. Embora, talvez, em alguns espaços, detalhado, talvez a gente lute contra as pessoas. Mas, num campo maior, nós temos que lutar contra uma lógica maior, que é o audismo. Eu podia seguir, tem um monte de coisa aqui, né? Mas, pois é, que eu concluí, eu nunca vou concluir, isso é a pior coisa. Porque todo bom professor adora a plateia, né? E eu vou ficar assim. Mas, olhando um pouquinho mais, eu já disse, na capacidade surda de aprender, na sala de aula, voltar-se para a subjetividade e as formas de subjetivação, e menos para a identidade. A luta para que os surdos aprendam. Aqui, o que eu lembro que vocês não sabem, né? Lá por 2003, 2004, eu era coordenadora de um serviço que atendia crianças e jovens encaminhados das escolas públicas de São Leopoldo, que é a região onde fica a minha universidade, bem próxima de Porto Alegre. Eu era responsável por esse setor, eles chegavam ali, se avaliavam e encaminhavam para atendimento de grupo. E uma vez eu recebi um grupo de jovens surdos, que foram até lá porque eles queriam, por eles mesmos, não tinham sido encaminhados por ninguém, mas descobriram que dentro daquele serviço tinha uma professora que sabia língua de sinais, que podia ajudar, e eles foram lá, né? Fiquei feliz da vida, porque era tudo o que eu queria, até então eu não tinha nenhum surdo naquele setor, naquele serviço, e aí chamei eles para uma conversa, e nós ali conversando, e eles me diziam assim, todos em língua de sinais, né? Sendo 2 daqueles jovens irmãos surdos, da mesma família, portanto. Então, tinha uma introdução cultural desde o início. E eles me disseram uma coisa para mim que gerou uma angústia, porque me confrontou. Eles disseram assim, nós queremos voltar para a escola de ouvintes, porque eles estavam numa escola de surdos. E eles tinham iniciado a sua vida numa escola de surdos. E eu disse, mas como assim? O que está acontecendo, né? Onde é que eu perdi a história? O que aconteceu? Um surdo dizendo isso para mim? Eu disse, por quê? Mas não está bom. E eles disseram o seguinte, que na escola onde eles estavam, não estava preparando eles para o vestibular e para o mercado de trabalho. Pensei na hora, assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Eu estou numa confusão, porque a minha luta é pela escola de surdos. E continua sendo. Século XXI continua sendo. Mas o que passava, como é que eu justificava aquilo que estava sendo dito para mim em língua de sinais? Não era nenhum problema de interpretação. E eu
Sim, mas por quê? Vai, conversa. E eles me diziam o seguinte: na nossa escola, nós não somos exigidos. E a gente acha que os ouvintes são, porque eles são melhor preparados. Nesse sentido, é que eu recupero um dos desafios que eu dizia antes, né? A escola de surdos não é uma escola especial naquele sentido de menor que durante muitos anos nós entendemos a escola especial. Escola especial é uma coisa, escola de surdos é outra coisa. Escola de surdos é um ambiente, é uma atmosfera, ou, para usar um termo técnico mais filosófico, é um ethos surdo. Eu tenho que mergulhar numa atmosfera surda. Mas, uma vez mergulhado, eu tenho que exigir que ele aprenda. Porque eu não contribuo com ele facilitando a vida dele. Ele tem que aprender, porque o mundo que ele vive não é uma redoma. Não é um mundo só para surdos. E mesmo que seja só para surdos, surdos de escola de surdos que preparam melhor, se saem melhor do que surdos em escola de surdos que puxam para baixo a educação desses indivíduos. Bem, era isso, eu acho que o resto vocês podem olhar, a gente pode ver depois. Mas obrigada. Bom, gente, ela falou muito para mim e falou pouco, sempre pouco. Se você gosta de falar, a gente sabe que o professor gosta de falar, e ouvi-la é sempre um prazer. Então, se pudesse, continuaríamos aqui ouvindo, né? Muito bom. E eu acho assim, que a professora trouxe para a gente algumas questões muito importantes para a gente refletir, né? A gente, na escola de surdo, tem uma certa resistência a pensar a inclusão. Isso é da nossa história da educação de surdos, né? Isso faz parte. E aí você nos traz essa questão da escola, da inclusão, que é para qualquer um, né? Isso, sendo para qualquer um, é também para o surdo e tem que ser dado conta, tem que ser pensado, né? É o que a gente está vivendo. A nossa realidade hoje vive os surdos incluídos na sua grande maioria, e as escolas, como as escolas não sabem os caminhos, e como quem sabe o caminho não quer a escola inclusiva, então esse caminho não é pensado. Então, essa escola para qualquer um, em que também se inclui pensar no indivíduo surdo que está lá, é fundamental. Outra questão fundamental é essa base, porque se a formação do professor tem a base, se ele tem uma boa base, ele vai trabalhar com qualquer um, porque ele vai se formar para trabalhar com aquele. Então, para trabalhar com o surdo, tem que ter uma base. Então, se essa base está consolidada, quanto melhor consolidada ela estiver, melhor a gente vai dar conta da aprendizagem, que isso é fundamental. Eu acho que ela trouxe elementos para a gente aqui. A gente tem que pensar a militância, tem que pensar a identidade, tem que pensar isso tudo, mas de que serve isso tudo se o surdo não estiver aprendendo? Acho que a gente agora está num estágio dessa luta para além. E eu achei muito interessante isso, porque leio muito, né, as pesquisas do seu grupo, e as suas, da Adriana Toma, e a gente acompanha isso há muitos anos, né? E essa militância sempre esteve muito presente nas pesquisas. Mas a gente está no momento para além. A militância é fundamental, essencial, mas o surdo precisa aprender, a visualidade está aí como uma necessidade, uma afirmação dessa cultura, dessa necessidade da educação de surdos. Então, eu achei maravilhosas as suas colocações, eu acho que deixa muito para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente continuar produzindo conhecimento e pensando e se angustiando, porque a angústia é bom, porque faz a gente pensar e buscar novos conhecimentos. Agradeço muito, obrigada, tá? E aí a gente vai desfazer a mesa, né, para poder dar prosseguimento. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até mais. Depois a gente pode conversar. Tem tempo para pergunta? Na ainda? primeira. E Não, na né? Tá muito primeira apertado. apresentação do PowerPoint, eu botei o meu e-mail. Bem, se quiserem me escrever, às vezes eu demoro um pouco para responder, porque, como eu disse no início, a vida não é monótona, e às vezes a gente é atropelado por uma série de coisas, mas um dia eu chego ali e respondo, tá? Então, muito obrigada.
Deixa eu só passar aqui. maura@unicinos.br.